noite, pessoal. Eu já não posso deixar de falar que é uma alegria muito grande, né, estar aqui hoje com vocês. É uma satisfação realmente poder trazer alguma reflexão dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, né, buscando levar aí os conhecimentos da doutrina espírita baseado no Evangelho de Jesus. Muita alegria mesmo. Nós possamos ser muito bem intuídos, poder ser um bom instrumento, né, de esclarecimento, de reflexão aqui com vocês. Bom, essa questão 151 vem falar sobre rogar, oração, e segundo a questão 659 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para a espiritualidade qual o caráter geral da prece. E a resposta que a espiritualidade nos trouxe foi essa: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Bem, eu fiz questão de ler essa questão, além de nos situar sobre a questão da oração, mas especificamente no tema de hoje, no capítulo da prece, da oração, nós vamos falar basicamente sobre os pedidos. Rogar, pedir alguma coisa. E essa lição, que foi muito bem trabalhada, como todas são, né, pelo Emmanuel, quando a gente vai estudar, na verdade, a gente pensa assim: não, eu vou até lá fazer essa reflexão com as pessoas, né, ser um instrumento de Deus, da espiritualidade, mas a gente fica meio acanhado assim, a gente poder, às vezes, até empobrecer aquilo que Emmanuel nos traz de conhecimentos. Mas manda a humildade e a simplicidade que a gente continue fazendo isso, porque a gente aprende no nosso nível evolutivo, a gente aprende repetindo, praticando, repetindo. Então nós vamos continuar fazendo isso com muita simplicidade, mas com muito amor e carinho. Então vamos lá. Essa lição tem uma citação do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. No momento em que Jesus vai ao monte orar, num desses momentos, ele se dirige a Deus, pedindo, né, se fosse possível, que Deus o livrasse daquele sofrimento todo que ele já sabia que ele ia passar. Ele pede isso a Deus, mas ele complementa o seu pedido falando com Deus assim: não se faça a minha vontade, mas a tua. E a partir disso, Emmanuel começa a fazer uma série de considerações a respeito dos nossos pedidos. Isso foi escrito há tanto tempo, mas parece que foi escrito agora, né? Agora há pouco. E ele começa, a primeira frase de Emmanuel fala assim: é comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Por que será que a gente muda as nossas concepções de pedidos, né? Daquilo que a gente roga a Deus? Por que será que a gente muda sempre? Isso Emmanuel está nos falando, que a gente muda os votos, ou seja, os pedidos, e os planos também que a gente faz. Por que será que existe essa inconstância nossa diante daquilo que a gente pede? Numa análise de nós mesmos, né, seres da criação, homens, humanos, nós vamos entender o que? Nós, da criação de Deus, nós somos os únicos que temos o livre-arbítrio. Concorda? Nenhum dos outros seres da criação tem o livre-arbítrio, até mesmo porque os outros não têm raciocínio continuado, não têm essas questões nossas, né, de humanos. E essa questão do livre-arbítrio, que é relativo, não existe nada absoluto aí, mas ainda assim, né, diante disso, assim que a gente formula algum voto, algum pedido a Deus, principalmente porque nós somos muito imediatistas, né? Nós gostamos de
de viver assim as coisas para ontem, ainda mais de vários anos para cá, que nós vivemos nessa era aí da robótica, da informática, e a gente acostumou tanto a dar um clique assim, né, no celular ou numa tecla de computador e já está tudo pronto, resolver tudo. Então, assim também nós levamos o nosso dia a dia, a nossa vida, né? Nós pensamos assim, eu quero muito isso agora. O que está relacionado com desejos, né? Questão dos desejos. E logo em seguida, como nada nos satisfaz, e a gente vive buscando, inclusive, satisfações em lugares onde a gente não vai encontrar provavelmente, é comum a gente mudar aquilo que a gente pediu e algumas vezes até não, não espera assim nem o pedido chegar, né? Nem subir, vamos dizer assim. A gente já pede e dali a pouco, não quero isso mais não, agora eu já mudei, agora eu já quero outra coisa. E Emmanuel traz essa primeira frase falando exatamente disso, né? Que a gente, nessa busca inconstante pelo material, que é importante para nós, né? Nós vivemos, aqui nós estamos reencarnados vivendo no plano material. Mas nós damos tanto valor a essas questões que a gente faz isso constantemente. Eu quero isso. Daqui a pouco, não, eu não quero mais isso. Não, isso aqui tá bom. Não, isso aqui já não tá bom. Então, diante disso, essa primeira frase, que já é um convite do Emmanuel nessa reflexão, né, para a gente se ater um pouco nisso também. Para a gente até evitar de ficar pedindo coisa desnecessária para Deus, não é? Ocupando Deus, imagina. A média assim, nós somos 7 bilhões de encarnados na Terra. 7 bilhões. E diz a espiritualidade que desencarnados nós temos por volta de 21, 22, 23 bilhões de desencarnados aqui no orbe da Terra. Imagina cada um fazendo um pedido para Deus, né? Provavelmente ao mesmo tempo. Imagina só. Apesar dele ser a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é muito complicado imaginar isso, não é isso? E depois Emmanuel vem na segunda frase dessa contextualização, falando para a gente assim: vários propósitos que nos erigiam na alma por anseios aflitivos do sentimento caem, após realizados, nos domínios do trivial, dando lugar a novos anseios. Ele quis dizer o quê? A gente vive tão aflito, buscando tantas coisas, e além dessa aflição, que é natural nesse caso, esse desequilíbrio nosso, né, nessa busca incessante, a gente às vezes não sabe nem o que está buscando, mas a gente está correndo, né, o termo que a gente usa, estou correndo atrás. Correndo atrás de quê? Ou de quem, né? A proposta de Jesus seria o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas nós buscamos todos os caminhos, ou vários caminhos, e esquecemos o principal, que é Jesus. E em todos os ensinamentos dele, deixa muito claro para nós a questão de que, se o fardo estiver pesado, se a vida estiver difícil, Jesus, né, é aquele que pode aliviar esse nosso fardo, esses fardos da nossa vida por aí. Mas isso não quer dizer que ele vai lá e vai pegar os nossos problemas, né, simplesmente, eu gosto muito de você. Vai pegar o problema e guardar. Ou pegar um problema e passar para um outro. Não é assim que as coisas funcionam. Mas nós, equivocadamente, pensamos dessa forma. E o que às vezes nos faz deixar de tentar trilhar esse caminho de Jesus é exatamente porque nós sabemos que, apesar de ter falado que com ele o jugo é suave, o fardo é leve, porque ele não quis dizer também que seria brincadeira, férias, passeio, nada disso, né? Ele quis dizer que é leve, por quê? Apesar das vicissitudes, das dificuldades que nós temos que passar, porque nós, além de
ter a necessidade da evolução, do crescimento, que aliás é uma lei, né, o progresso, nós ainda trazemos de nossas reencarnações, várias, que nós não sabemos quantas, nós trazemos uma sacola cheia com aquilo que a gente construiu, que a gente conquistou, né? E na maioria das vezes, até mesmo pelo nosso nível evolutivo, se nós estamos num planeta de expiação e prova, nós estamos, vamos dizer, no mesmo barco, a mesma nave. Nós não vamos assim trazer tantas coisas tão boas. É lógico que nós temos muitas coisas boas em nós, mas a gente ainda carrega essa sacola das nossas imperfeições. E a reencarnação, imaginando a Terra como uma escola, uma oficina de reparo, logicamente a gente está aqui para nos tratar, para nos instruir, e nós trazemos todas essas coisas. Então, quando Jesus falou que o fardo é leve, o jugo é suave, é no sentido de que com ele, sob a tutela dele, nós continuaremos com essas nossas dificuldades. Porém, nós teremos a luz que a gente precisa para iluminar esse caminho, para a gente saber onde trilhar, onde pisar, por onde seguir. Essa é a proposta. Então, diante dessa questão, nós precisamos de analisar mais o que a gente pede. E aí vem a questão 662 do Livro dos Espíritos. Vocês vão me permitir ler, porque decorar essas questões eu não consigo. Mesmo porque essa aqui é uma das maiores. 663, me desculpa. E faz uma pergunta para a espiritualidade, Kardec. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? É possível, pela prece, a gente mudar a natureza das provas e desviar o curso, ou seja, mudar as provas que nós precisamos passar? Aí eles nos respondem: as provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Então, se a gente lê só essa questão, aí a gente já pensava assim, bom, então não há mais nada para estudar no que diz respeito aos pedidos que a gente faz. Porque a espiritualidade já nos orientou, né? Afirmou para nós que provas têm que ser, nós precisamos passar por elas. Até mesmo para confirmar se a gente já aprendeu alguma coisa, não é? Além das expiações, logicamente. Ao lado das provas tem as expiações. E ele continua: a prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que de vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. E Kardec, e a espiritualidade até continua algumas questões aqui, mas nós vamos parar por aqui. Então, nisso aqui que eu comentei, e no que está nessa questão 663 do Livro dos Espíritos, fica bem claro para nós a questão das provas. Tem como mudar? Não. Por quê? Porque nós precisamos dela. Senão, nós estaríamos aqui numa reencarnação perdendo nosso tempo. É preciso enfatizar isso. A reencarnação não é passeio. Essa vida aqui não é a vida real. A vida real é a vida espiritual. Ou seja, a vida do espírito, cada um de nós aqui. Aqui é uma passagem, um curso, podemos imaginar assim, numa escola, né? Vamos imaginar um ano de curso, uma reencarnação. Então nós temos etapas assim,
por nós mesmos definidas no nosso plano reencarnatório, não é? Quando a gente foi convidado, ou a gente pediu, e olha que a espiritualidade fala que a maioria de nós pediu, insistiu, implorou para voltar aqui nessa escola. A gente pediu. E aí, montamos um plano reencarnatório, logicamente orientados, tutelados, né, pela espiritualidade. E aí o que acontece? Quando a gente reencarna, aí a gente vai e esquece. Graças a Deus que a gente esquece, né? Porque senão não teria mérito nenhum. Seria como o professor passar uma prova para todo mundo aqui agora, se a gente estivesse numa sala de aula, eu passar e passar a resposta. A resposta está aqui. Que mérito tem nessa prova? E a gente, o objetivo da reencarnação, para a gente evoluir. Então a gente combina tudo, né? Tá tudo no script. Quando a gente chega aqui, aí a gente se envolve nas questões materiais e, na maioria das vezes, fala mais alto para nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Esses dois são os pais, né? Você já sabe de algumas outras mazelas aí. Excesso de vaidade, a própria maldade, ambição. E aí vem um monte de filhotes aí desses dois, né? Que são o atraso da nossa evolução. E a gente combina tudo e chega aqui e fala, não, mas agora eu vou fazer diferente. Aqui para mim é melhor, assim é melhor. Isso eu não vou fazer, eu quero é assim. Lembra que eu falei do desejo? É um grande convite para a gente refletir sobre nossos desejos. O controle, né, desses desejos, desses impulsos, que mais nos aproxima da animalidade, na maioria das vezes, do que da situação nossa de homem. Para pensar sobre isso. Os impulsos e os desejos estão mais baseados na questão de instinto, não aqueles instintos de sobrevivência, que é natural, né? Instinto de sobrevivência e alguns outros. Não, é o instinto de sobrepor-se ao outro, de, se fosse pelo menos conquistar alguma coisa, por exemplo, entre os animais, há um instinto de sobrevivência. Então, diante da fome, o animal briga pelo alimento. Ele precisa sobreviver. E isso é uma coisa. Mas a gente já ultrapassa esses limites. Nós não queremos só o essencial para nós, nunca. Nunca que o essencial está bom. Nós estamos sempre, né, de olhos arregalados e loucos, com o coração super acelerado em busca de outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. E aqui não tem nada falando sobre aquelas necessidades de cada um, os objetivos de cada um. Ninguém está contestando isso. Nós estamos falando do desequilíbrio nosso de sempre ter mais, e mais, e mais. É como numa casa, né? Bom, agora eu já tenho um sofá. Não, agora eu quero isso. Aí, não, mas agora eu já tenho a lavadora. Não, agora eu quero uma TV assim, assim, assim. Agora eu quero mais uma, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero aquilo. Tudo bem, se fosse uma sequência lógica, normal, razoável, a gente estaria caminhando, trabalhando, conquistando algumas coisas. Super normal. O problema nosso é o mais, o mais, o mais, o mais, o mais. E nunca tem fim. Para pensar. Raramente a gente encontra alguém que fala, isso aqui é o necessário para mim. E aí a gente entra nessa luta louca, né? E aí a gente quer pedir para Deus, quer negociar com Deus, né? A gente quer fazer troca com Deus, não é isso? E Emmanuel continua. Terceira frase que ele... Petições que endereçamos à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para linhas da vulgaridade, e o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes, passa a condição de essencial.
E além de pedir, e às vezes até exigir, a gente ainda fala assim que tem que ser no nosso tempo, não é mesmo? Emmanuel fala isso aqui. Tem vezes que quando a gente é atendido naquilo que a gente pediu, isso aqui eu já não quero mais não, já passou. Quer dizer, além de pedir muitas vezes o que não é nem conveniente, que a gente vai ler aqui em seguida, vai falar, a gente quer marcar tempo para Deus. Eu quero isso, mas eu gostaria que fosse agora. Tem certeza que todo mundo aqui, ao perguntar para alguém, em qualquer situação aí, trabalho, para quando que você precisa disso? Qual é a resposta mais comum que a gente ouve? Para ontem. Não é isso que a gente ouve? Para quando você precisa? Para ontem. Quer dizer, já era para estar pronto. Antes mesmo de pedir, a pessoa já queria que você soubesse o que ela pediu. E se a gente se trata dessa forma, a gente vai querer tratar Deus assim também. Que nós imaginamos Deus como uma pessoa. Aliás, a gente quer personificar Deus, não é verdade? A gente quer, Deus é esse aqui, essa figura aqui e tá, meu Deus, eu preciso disso, disso, né? Mas de preferência você me passa na frente, porque, né? Eu preciso, né? Eu estou precisando mais do que os outros, certo? Então Emmanuel traz isso para nós. E Emmanuel não inventou isso, o acaso, ele já sabe disso. Ele nos conhece muito bem, né? Porque ele é um espírito, apesar de mais evoluído que nós, é um espírito em constante evolução, em aprendizado. Nós vamos refletir sobre isso e pensar mais essa questão do para ontem. E às vezes parece estranho que aqui nós estamos falando de pedidos, né? Nós pedimos para Deus. Eu aqui não vou nem entrar nessa seara, porque o objetivo aqui não é fazer nenhuma consideração, nenhuma crítica a nenhuma ideologia religiosa e nenhuma prática religiosa, de forma nenhuma. Mas eu penso que muitos de vocês aqui, como eu, nasceu num lar católico. Eu creio que muitos nasceram num lar católico. E eu vivi isso grande parte da minha vida, né? De fazer aquelas viagens, romarias, para ir em tal lugar ou em tal lugar, para pagar a promessa. Pagar a promessa. O que é pagar a promessa nesse sentido? Bom, Deus, eu estou precisando disso. Estou precisando muito, muito, muito. Você me dá isso, porque no dia tal eu vou lá, assim. Na verdade, os católicos, com todo respeito, não conversam muito, não é com Deus, não, né? Eles conversam muito com os intermediários. Nós também fazemos isso, né? Os amigos espirituais e tal. Mas aí eles fazem esses combinados. Nossa, se você me der isso, dia tal, eu vou lá em tal lugar, eu vou andar de joelho, eu vou descer a escada assim, eu vou rastejar, eu vou acender tantas velas e por aí vai. Certo? Aqui não é crítica não, tá, gente? É uma consideração. Eu vivi isso, então a gente sabe que funciona assim. Mas ainda bem que nós já passamos dessa fase, né? Nós podemos brigar, exigir, pedir coisa desnecessária, mas eu acredito que a gente não está mais assim fazendo esses contratos com Deus, não. Pelo menos diretamente, ostensivamente, não. Mas olha que de vez em quando a gente esquece que o pensamento é vida, e de vez em quando a gente pensa, né? Não, eu preciso tanto disso, aí a gente pensa, nossa, mas se eu fizer isso eu vou ficar bonzinho. Esses dias eu não vou nem brigar com a minha esposa, esses dias eu não vou brigar com o marido, vou tratar ele bem. A gente faz esses combinados. Na verdade, são propostas muito imaturas que a gente faz, pensando que está endereçando a Deus, mas se eu estou fazendo uma proposta, ela está em mim, né? Ela está saindo de mim. Menos mal, porque a gente se propõe a melhorar em alguma coisa. Apesar de estar fazendo um acordo, mas nós já estamos num caminho, nós estamos caminhando. A coisa está fluindo bem. E Emmanuel continua. Forçoso desse modo, orar com prudência as concessões da vida. Né? Essa correria que eu citei, em muitos casos, a gente se vê comprometido com várias situações, e para alguns mais do que outros, né? A gente
não quer se ver em situação de pessoa que não cumpre aquilo que prometeu. Aqui eu estou falando com relação a questões profissionais até, que é muito importante falar disso também, não é? Mas a gente às vezes atropela tanto a vida como as pessoas do nosso dia a dia com esses costumes, esses hábitos de faz esses compromissos materiais que nós temos, os contratos sociais. E quando a coisa começa a apertar, aí a gente quer descontar isso, assim, de certa forma, partindo para cima de Deus. Desculpa o jeito de falar, né? Mas é assim que acontece. A gente fez lá, combinou, às vezes coisa que sabia que não tinha condição de fazer, e depois a gente, ah, meu Deus, agora você me ajuda. Agora, a gente ainda até fala, não é só o Senhor agora. Mais ninguém pode me ajudar. Percebe como que a gente envolve Deus, esses pedidos, essas súplicas, envolve Deus nessas coisas nossas aqui, importantes para nós, mas são coisas nossas. Deus não tem nada a ver com isso. Nós ainda estamos muito imaturos nesse sentido de querer levar a nossa vida, assumindo os compromissos, fazendo os projetos que tem, sabendo que não tem condição de cumprir, né? Como diria meu pai, dando um passo maior do que a perna, e depois a gente quer, certo? Na nossa súplica, pedir essas coisas para Deus. É lógico, é uma forma da gente desafogar essa pressão psicológica que a gente mesmo cria. Mas é muito injusto isso. Mesmo com Deus, que é a causa suprema de todas as coisas, né? Onipotente, onipresente, mesmo Ele, nós precisamos de nos virar com as questões nossas pessoais, não confundir, porque Deus já nos deu a vida, pela misericórdia nos dá oportunidades de reencarnações, por enquanto ainda temos várias, né? O tempo está acabando com essa questão da regeneração aí, mas nós temos várias, então assim, a gente precisa de ficar mais sério com isso. Não podemos ficar brincando. Não podemos ficar brincando com Deus dessa forma. E é isso que o Emmanuel vem, né? Como sempre faz, puxa a orelha nossa, né? E ele continua. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. O que quer dizer com isso? Aquilo que a gente realmente vai tirar proveito para o nosso crescimento espiritual, nós somos atendidos. Somos atendidos. A questão é que essa ajuda, esse auxílio, ele não chega do jeito que eu quero, não. Nem pode. Né? Nesses quase 30 bilhões de pedidos aí que eu falei, imagina se for atender cada um naquilo que quer. Não tem como, né? Porque, via de regra, normalmente o interesse de um está chocando com o interesse dos outros vários. Isso é impossível, até mesmo nessa lógica de raciocínio. Mas ainda assim, Deus criou as leis naturais, divinas. Nem mesmo Ele vai derrogar alguma lei, mudar alguma lei. Não funciona assim. As leis naturais não são como as nossas aqui, sociais, que mudam e já foram mudadas inúmeras vezes, varia de acordo com cada cultura, cada época, cada tradição. Não, as leis de Deus são imutáveis, assim como Deus é. Então nem mesmo Ele pode, ao bel prazer, ele não vai fazer isso, lógico, mudar uma lei. Nem mesmo Ele. Então aquilo que a gente precisa, que a gente pede com sinceridade, vamos falar com propriedade, e aquilo é necessário para o nosso crescimento, e não vai colocar em risco, e não vai trazer prejuízo para a coletividade, e nisso a gente é atendido. E o que eles nos falam aqui, que muitas vezes somos atendidos. Mas a ansiedade, a loucura, né, pela vida material, a correr, tudo mais, não deixa a gente perceber. Sem falar que muitas vezes essa ajuda
ela chega de uma forma bem educativa. A pessoa pede, por exemplo, ai meu Deus, me dá paciência. Não, não pede paciência não, viu gente? É um conselho que eu vou dar para vocês. Não pede paciência não. Porque se você pedir paciência para Deus, aí Ele vai te dar um monte de situações, Ele vai trazer para sua vida algumas situações onde você vai praticar, exercitar até você conquistar isso, a paciência. E pensa bem, quais situações que exige paciência da gente? Não são situações de alegria, de prazer, nada disso. São situações que vão exigir mesmo uma renúncia, uma dedicação, uma busca de equilíbrio, ou seja, conhecimento de si mesmo. É até bom, às vezes, a pessoa pede e depois, não, mas eu não pedi, não foi isso, não. Foi, você pediu paciência. É só um exemplo. Você pediu paciência, eu estou te dando situações, né? Eu estou tendo misericórdia com você, você vai exercitar a paciência agora durante um longo período da sua vida, até ver se você conquista a paciência. E depois que a gente achar que você conquistou, a gente te dá uma prova para ver se você vai passar na prova. Então é um conceito, tá vendo? Não pede paciência, não. É uma fria. Na gíria é uma fria pedir paciência, porque a gente vai ser testado nisso aí, para ver se está aprendendo mesmo, né? Mas o certo é que a gente quer a coisa muito materializada. E essa ajuda muitas vezes chega em forma de ideias, sugestões. Só que o nosso orgulho não deixa a gente perceber. Quer ver? Eu vou falar um caso meu. Eu perdi a chave do meu carro um tempo atrás. Perdi, assim, eu não sabia onde eu tinha colocado. E eu estava num lugar que estava difícil acesso, de telefonar, né? Então não pensei, não tem como chamar aqui um chaveiro para fazer outra chave para mim. E aí eu rezei, assim, eu rezei e pedi todos os amigos espirituais, tudo que eu conheço, todos que eu lembro, assim, desses livros, tudo que a gente lê, dessas palestras que a gente ouve, pedi todo mundo. Aí com muito custo depois eu achei a chave. Só que a hora que eu achei a chave, eu tava assim, bem para baixo, né? No linguagem, já tá bem murchinho, assim. A hora que eu achei a chave, eu sabia que eu ia achar. Tá vendo? Nem humildade para pensar assim. A ajuda chegou. Provavelmente algum amigo espiritual, né? Chegou e soprou, procura lá. Fui lá, a chave estava tranquilo, lá no lugar, certo? Mas é assim que acontece. Quando a gente toma uma decisão errada, aí a gente põe na culpa de alguém. Ah, isso aí é um obsessor, isso aí é alguém que está querendo me atrapalhar. Quando eu faço uma coisa boa, né, nesse caso, que eu não, achei a chave, que bom, né? Que tinha várias pessoas comigo. Aí eu já, né, levantei o peito assim e falei, tá vendo? Eu sou bom mesmo, tá vendo? Prestei atenção, me lembrei, né? Ainda fala assim dessa forma. Isso é um exemplo muito simples, mas vale isso no nosso dia a dia. A gente pede as coisas, e aí quando acontece uma coisa boa, aí a gente se apresenta logo, foi eu. O autor sou eu, né? Foi eu que criei. A ideia é minha. Aí quando a gente faz uma besteira, vamos dizer assim, aí a gente vai encolhendo. Foi eu, mas é que eu tenho um obsessor aí que não me deixa, aí a culpa já é de alguém, né? A gente tá nesse nível ainda de orgulho que a gente faz isso. A gente joga a responsabilidade do que não é bom para os outros e aquilo que parece bom, principalmente se for poder tirar foto, né, para postar nas redes sociais, aí sou eu. A gente tem essa mania. E o Emmanuel dá esse puxão de orelha aqui. Não é assim que funciona, não. Continuando, em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender de pronto. E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que nos afiguram bens resultam em males, que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Nessa parte aqui, a minha análise foi assim. E voltei muito para a vida nossa familiar. A família, questão de família mesmo. Como eu falei, cada um tem um projeto, né?
Cada um tem liberdade de escolher os seus projetos. E muitas vezes, as coisas que nos acontecem na família são tidas por nós como problemas, como dificuldades, e a gente cria umas lamentações, reclamações, chega no extremo da gente entrar em depressão, né? Essa doença que eles falam aí, o mal do século, pelas escolhas que a gente fez. Cada um ali para escolher o que quer, né? Tem o livre-arbítrio, apesar de relativo. E dando uma analisada nessas questões de família, opção de formar ou não uma família, de ter uma família, as desculpas que a gente ouve muito é que família, casamento, eu digo casamento, relacionamentos, né? Tem muita gente que, não, estou correndo disso, eu quero sossego, eu não quero problema, eu não quero dor de cabeça, eu não quero isso, não quero aquilo. São opções, mas nós sabemos que a misericórdia de Deus, o primeiro exemplo que a gente vê da misericórdia de Deus, quando das nossas imperfeições, as oportunidades de corrigir, de construir ou de reconstruir relacionamentos, reconstruir coisas boas, né, de recuperar aquilo que a gente deixou perdido em algum momento, é a família. Então, muitas vezes, ou um filho, entre aspas, problema, ou às vezes um relacionamento de um filho que a gente vê como problema, ou depois disso, netos, ou qualquer pessoa que vai estar sob a nossa tutela como problema, a gente tem que pensar muito nisso. Nessas oportunidades que chegam e nós pedimos a Deus, meu Deus, tira isso da minha vida, como se fosse possível, né? Alguém aqui já deixou de ser filho de alguém? Só por falar, eu vou deixar de ser filho, eu vou deixar de ser pai, eu vou deixar de ser mãe. A gente pode mal deixar de ser marido ou esposa, né? Mas mesmo assim é uma dor de cabeça que a gente sabe, são questões difíceis, mas não existe como, porque a família foi constituída. E nós, como eu falei lá, antes de voltar, a gente preparou isso tudo, a gente concordou, a maioria de nós. Em alguns casos, foi de forma compulsória, mas o objetivo é o quê? Me aproximar daqueles que eu necessito. Deus só dá para a gente o que a gente precisa para estar aqui. Nós não devemos deixar de pedir, não. Mas o convite aqui é como pedir. Vamos analisar o pedido para ver se faz sentido o que a gente está pedindo. E mais ainda, quando a gente não conseguir, vamos parar de dar birrinha, né? A gente fica igual criança dando birra, né? Ficando de mal com Deus. Não é comum? Agora eu estou de mal. É igual criança mesmo. Nós somos crianças, né? Espirituais. E Emmanuel vai continuar. Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso por satisfazê-los, prejudicando-se frequentemente em nome do amor, por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos, o que se refere a conforto e vantagem. Nós já falamos muito disso, né? E ele está reiterando isso aqui. A maioria das vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que a gente quer. E ainda assim tem amigos espirituais, muitos, que estão lá sempre, às vezes até se comprometendo para nos ajudar. Então, quando eu digo, tem que ter essa análise na hora de pedir, é para a gente não comprometer alguns amigos aí que estão no plano espiritual, velando por nós, nos ajudando, e a gente ainda vai comprometer eles nessa questão. Porque se eles puderem, como nos amam, eles vão querer nos ajudar. Mas se pensar na hora de pedir, aí a gente diminui esse risco. O convite é esse. Aprendamos assim a trabalhar esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua.
Isso aqui, além de Jesus falar isso lá no Monte das Oliveiras, isso aqui, quando ele nos ensinou a rezar, a oração, o Pai Nosso, ele nos ensinou isso. A gente fala muito isso, né? A gente fala muito isso. Seja feita a vossa vontade. Só que esse automatismo nosso na hora das nossas preces, nas nossas orações, faz com que a gente fique igual o papagaio. A gente fica repetindo palavras com todo respeito, viu, gente? A gente fica repetindo palavras e esquecendo aquilo que é necessário e, principalmente, falar para o quê? Se a gente falou com Deus, conversou com Deus e falou para Ele, seja feita a sua vontade, não é brincadeira, gente. Seja feita a vontade de Deus. E a gente precisa entender, quando não é atendido, é porque o que a gente está pedindo vai nos comprometer mais ainda com a consciência. Lembra quando Kardec perguntou a espiritualidade? Eu não lembro o número aqui, né, da questão. Aonde estão escritas as leis de Deus? Eles falaram o que para a gente? Consciência. As leis divinas estão na nossa consciência. Então, quando a gente transgride as leis, é natural que a gente saiba que a gente está fazendo alguma coisa equivocada. Isso é natural. Não precisa ninguém falar para a gente. Mas essa questão da consciência plena, né, de entender realmente o que está escrito lá, isso aí vai variar de cada um. Nós estamos no mesmo barco, como eu falei, nas reencarnações, no planeta de expiação e prova. Mas existem pequenas diferenças de entendimento e nível de consciência. Alguns de nós já têm isso muito claro, assim. Então, já está num nível que erra ainda. Claro, nós vamos errar ainda muitas vezes. Nós aprendemos no erro ainda. Mas muitos erram já sabendo que está errando e já se sentem incomodados. Outros nem percebem. E alguns outros continuam insistindo em errar. Continuam insistindo. E começa depois o petitório. Problema em pedir? Não. Mas, as enfermidades que nos chegam são única, exclusivamente responsabilidade nossa. Fomos nós, nessa reencarnação ou em outras, que colocamos o nosso espírito, nosso perispírito, nosso princípio, em situação desequilibrada, que vem refletir agora, atendendo aos impositivos da lei de causa e efeito, a lei natural. Então, tudo, enfermidades, doenças, problemas, tudo, nós somos herdeiros de nós mesmos. Tem até um livro que chama assim, né? Porque tudo que nos acontece é nosso. Fomos nós que construímos isso. Então, a proposta de Emmanuel com isso, nesse livro Palavras de Vida Eterna, que a gente possa hoje trabalhar construindo boas situações, boas coisas, bons pensamentos, buscarmos bons pensamentos, controlarmos os nossos desejos, nossos impulsos. Por quê? No futuro, nós vamos colher o que a gente está plantando hoje. Talvez um futuro bem próximo, talvez um outro futuro mais longo, que seja uma outra reencarnação. Mas o certo é que nós vamos receber aquilo que nós, né? Uma caderneta de poupança, nós estamos depositando agora. A gente vai poder retirar depois. E o problema não é poder retirar, é dever retirar. Como se a conta fosse encerrada de quando em quando e o seu saldo está lá. Se o saldo for positivo, melhor, não é? O problema é que muitas vezes nós vamos chegar lá e o saldo está negativo. E aí? Como é que a gente vai fazer? Então, a proposta de Emmanuel, o tema é rogar e pedir
não é? Mas nas nossas orações, e aí tem N exemplos de orações, né? Aqui mesmo no livro tem uma questão aqui falando de preces, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós precisamos pedir para Deus para nos abençoar e nos iluminar, para que a gente possa tomar boas decisões, decisões mais coerentes, mais sábias, e pedir luz no nosso caminho através dos amigos espirituais, através dos amigos encarnados ao nosso redor, que a gente escolha bons amigos, que a gente atraia para a gente espíritos bons. Automaticamente, ao atrair bons espíritos, os espíritos inferiores vão se afastar. Aonde tem luz, não há lugar para treva, não é isso? Que a gente faça da nossa vida luz, não constantemente, porque nós não conseguimos as 24 horas do dia manter, né, essa vibração no mais alto nível. Nós estamos aqui aprendendo, mas vamos tentar manter isso e que realmente as nossas rogativas sejam assim coerentes, né? Para a gente poder ser atendido e entender, não, isso eu sei que eu vou receber porque eu estou pedindo. Eu não estou pedindo com orgulho, com egoísmo, com ambição. Eu estou pedindo para poder me melhorar, para eu poder crescer, para eu ter força, para enfrentar essas vicissitudes todas. E que a gente se ajude uns aos outros nesses momentos e nos outros. Viu? Muito obrigado pela atenção de todos, pela paciência em me ouvir. É uma caridade, né, da parte de vocês. Sair de casa e vim aqui para ouvir. Por quê? O primeiro que precisava de estudar esse tema realmente sou eu. Estudei, vou continuar estudando e que Jesus abençoe que a gente possa nos encontrar outras vezes. Um abraço a todos.